Olá, pessoal. Estou começando aqui a nossa aula de hoje. Queria iniciar falando que a gente vai tratar do IPVA, esse imposto de competência dos estados, e começo aqui com o programa do imposto. Então, ele começa pela regra de competência, lá do artigo 155, inciso 3º da Constituição. No Rio Grande do Sul, sendo um imposto estadual, a gente tem que atentar para a lei daquele respectivo estado, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul, o IPVA é regulado pela lei 8.115. O regulamento do IPVA está ali também para a conferência, e eu coloquei a tabela do IPVA no Moodle para que vocês também tenham uma noção de como é que é apurado esse imposto aqui no estado. A competência, como eu disse, está no artigo 155, que elenca ali como a propriedade de veículo automotor o foco da incidência, e a gente tem a previsão no parágrafo 6º do mesmo artigo 155 do Senado Federal fixar as alíquotas mínimas. Também ela poderá ter alíquotas diferenciadas em razão da função e do tipo de utilização do veículo. Isso foi alterado a partir da emenda 42, em 2003, e não tem gerado muita controvérsia a esse respeito. Então, o aspecto material está previsto no artigo 2º da lei. Então, é a propriedade do veículo automotor, que ocorre todo ano se verifica a titularidade, e ali no parágrafo único, inciso 4º do artigo 2º, está referido exatamente isso, que no dia 1º de janeiro de cada ano se verifica a propriedade do veículo automotor para efeitos de incidência. A discussão em torno se a veículo automotor abarcaria também o conceito de aeronaves, embarcações, veículos de transporte aéreo ou aquaviário. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou e tem uma jurisprudência pacífica a esse respeito, dizendo que a expressão de veículo automotor ela foi recebida pelo texto da Constituição como aquela regulada pela legislação de trânsito. Logo, entende-se veículo automotor, veículo de transporte terrestre. E aí eu trago aqui apenas um acórdão para ilustrar essa orientação jurisprudencial. No que diz respeito ao aspecto temporal, o IPVA refere que ele é devido anualmente, e como lá no artigo 2º da lei, aqui no artigo 1º do decreto, fica consignado que é no dia 1º de cada ano em relação aos veículos. Esse imposto ele incide no local onde o automóvel, o veículo é emplacado. Então, naquele estado onde o veículo é emplacado, é para aquele estado que se deverá recolher e atentar para a legislação respectiva. E aqui tem uma repercussão geral da possibilidade de recolhimento do IPVA em local diferente da sede em que o contribuinte mantém o seu domicílio. Essa repercussão geral ainda não foi julgada, é o tema 708, e eu trago aqui só como referência para vocês. No que diz respeito ao aspecto quantitativo, a base de cálculo é o valor do veículo, aquele valor obtido no mercado. Para efeitos de veículos novos, fica muito claro ali que se considerará como base de cálculo o valor da nota fiscal, mas para veículos usados, o Estado do Rio Grande do Sul utiliza a tabela própria, que eu já referi, que está no Moodle para que vocês acompanhem. As alíquotas aplicáveis no Estado do Rio Grande do Sul são essas previstas no artigo 9º. Interessa aqui para a grande maioria das pessoas a alíquota de 3%, que é a que vigora e aplica-se na grande maioria dos automóveis. E aí aqui no artigo 10 tem a forma do cálculo de como vai ser obtido. Para o veículo novo, o parágrafo único refere que ele será reduzido proporcionalmente ao número de meses. Então, esse cálculo não vai ser 3% sobre o valor integral do automóvel, mas sim 13% x 12avos dos meses que ainda restam naquele ano em que o automóvel foi adquirido.
Com relação às isenções, eu coloco aqui a título de ilustração e curiosidade o número de entidades, instituições que gozam de isenção no estado do Rio Grande do Sul, e alguns até não faz qualquer sentido. São vários aqui. Coloco aqui apenas a título de ilustração todo o rol de isenções. E para efeito de incidência do imposto, considera-se contribuinte o proprietário do veículo, e no caso de alienação fiduciária, considera-se o devedor, o devedor fiduciante ou possuidor direto. Em outras palavras, aquela pessoa que é o adquirente do veículo, ainda que a propriedade esteja assegurada à instituição financeira que concedeu o valor do empréstimo para que aquelas pessoas pudessem comprar o veículo parcelado. No que diz respeito à solidariedade, aqui, como para assegurar que o IPVA seja pago, o artigo 6º traz algumas regras de solidariedade para efeito da cobrança. E em relação ao IPVA era isso. Agradeço muito aqui a atenção de todos e até o nosso